Já pensou tu passa esse vídeo e isso aqui cai na tua prova? Aí eu quero ver. Fundações públicas. Você sabe o que é uma fundação pública? Não, você vai saber agora. A primeira coisa a entender é que existem fundações públicas de direito público e também fundações públicas de direito privado. Eu preciso te falar essas diferenças, mas antes, deixa eu te explicar o que é uma fundação pública. Então eu vou colocar aqui um conceito. Uma fundação pública é uma entidade da administração indireta. Porque a gente tem entidades da administração direta e a gente tem da administração indireta. Nesse caso, fundação é da administração indireta. Um outro ponto a considerar é que fundações públicas têm personalidade jurídica própria, porque são uma entidade. A entidade é uma pessoa. A pessoa tem CNPJ, pode processar, pode ser processado, ou seja, tem personalidade jurídica, diferentemente de um órgão que não tem. Mas é bom falar também que uma fundação pública, ela é sem fins lucrativos. Então, não tem finalidade econômica, como é uma empresa pública, como é uma sociedade de economia mista. Por quê? Uma fundação pública, ela é feita para atividades sociais. Então o Estado, ele pega um pedacinho do seu patrimônio e fala assim: com esse patrimônio eu vou prestar atividade social. Aí ele vai lá e cria uma fundação. Ou seja, a fundação, ela vai ter esse patrimônio, que é o patrimônio passa a ser da fundação, patrimônio próprio, e a fundação, é claro, ela tem finalidade pública. Então, nesse ponto, você já sabe o que é uma fundação. Uma fundação é uma entidade da administração indireta que possui patrimônio público, que vai fazer atividades com finalidade pública, atividades essas que são sociais, ou seja, voltadas para educação, saúde, cultura, pesquisa, atividade social, e ela não tem fins lucrativos. Ponto. Agora sim você está preparado para entender a diferença entre as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Sobre a fundação pública de direito público, eu quero falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Já sobre a fundação pública de direito privado, eu quero falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também? Não. Por quê? Porque na verdade eu coloquei errado aqui, né? Eu vou falar sobre 6 de um lado e sobre 6 do outro também. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos falar da criação. Uma fundação pública de direito público, ela é criada por lei. Já quando a gente vai para uma fundação de direito privado, a sua criação é diferente. Ela vai ser, ponto, autorizada por lei, mas depois ela tem registros constitutivos. Então pensa assim, na administração pública de direito público, a lei já cria, já dá toda a estrutura para ela, ela já sai redondinha, pronta para iniciar as atividades. Já na de direito privado, a lei ela vai só autorizar, mas não cria. Porque depois de autorizado, será necessário fazer atos constitutivos, registrar nos órgãos competentes, registrar em cartório. Então a criação de uma, a lei cria, a criação do outro, a lei autoriza, mas precisa desses atos. E é bom também, só fazer um puxadinho aqui, é que como a lei cria, é parecido com a autarquia, que a lei também cria. Então, aqui também é chamado de fundação autárquica. No que diz respeito à personalidade jurídica da fundação de direito público, ela vai ter personalidade pública. Mas quando a gente vai para a personalidade jurídica, vou colocar aqui, PJ, da fundação de direito privado, a gente tem que ela vai ser o quê? Personalidade jurídica de direito privado. Quando a gente fala dos bens da fundação pública de direito público, esses bens são públicos. Mas quando a gente está falando de bens das fundações públicas de direito privado, esses bens, apesar deles serem afetados ao serviço público, também posso dizer que são privados. E como funciona o regime do pessoal que trabalha lá? Quando eu estou falando de direito público, o regime é o regime estatutário. Embora há casos que pode ser CLT se a lei permitir, mas de maneira geral considere estatutário.
Agora, quando a gente está falando do regime da Fundação Pública de Direito Privado, aqui é o regime seletista, ou seja, CLT. Aqui eles são chamados de empregados públicos, enquanto aqui é chamado de servidor público, no regime estatutário. No que diz respeito ao registro destas fundações, a Fundação Pública de Direito Público não precisa. Não precisa por quê? Porque a lei já cria. Quando a gente está falando deste registro das fundações públicas de direito privado, aí ele precisa de registro. Registro onde? Ora, registro no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. E também precisa da aprovação do Ministério Público, a aprovação do Estatuto. Agora, tem uma coisa. Vou diminuir aqui só para ficar aparecendo as duas, que já aparece, né? Existem pontos que são em comum tanto para uma quanto para outra. Então é bom falar de pontos em comum. Por exemplo, ambas integram a administração direta, aliás, indireta. Também é necessário falar que ambas estão sujeitas aos princípios administrativos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, entre outros. É também preciso lembrar que para ambas a licitação é obrigatória. Vai contratar, vai fazer obra, tem que ter licitação. Eu também preciso lembrar que ambas sofrem controle do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, ou do seu respectivo ente federativo. Também é preciso lembrar que ambas sofrem controle tanto legislativo como judiciário. E preciso mais uma vez lembrar que ambas são de finalidade social, não econômica. E aí está o nosso mapa mental. Então acabamos. Olha aí no meu perfil mais vídeos desses, afinal de contas, vai que cai na tua prova.